Estamos de volta com o Jornal Giro de Notícias no rádio em 104,9, também na internet com imagens. Assista a nossa live nas páginas Diário Cidadão e Nova 104 FM. Estamos de volta para mais uma entrevista importante nesta segundona. A gente recebe a partir de agora a secretária municipal de saúde, Anelise Link Leitão. Vamos falar sobre a dengue, que preocupa todo o Brasil e em Santa Cruz do Rio Pardo, infelizmente, não é diferente. Anelise, muito obrigado pela presença, por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos os ouvintes. Anelise, a gente tem percebido um aumento significativo de pessoas com sintoma de dengue, procurando os postos de saúde, procurando a UPA. A gente conversava aqui no intervalo, minha mãe está com dengue, nunca vi a dona Leide, que é a hiperativa da família, tão prostrada, coitada, está sofrendo com a dengue. Hoje de manhã, por exemplo, ela foi para um retorno no postinho da Matias, tem tido, aliás, um suporte muito importante, muito bom lá da equipe, só que eu pude conferir com os próprios olhos muita gente, né? Muita gente esperando para passar com o médico, ter as orientações. E isso, pelo que a gente recebe de mensagens, tem se observado em outros postos, em outras regiões da cidade. Vivemos uma epidemia em referência a outros anos. A coisa está pior, está melhor. Qual é o quadro hoje em termos de contágio, número de pessoas infectadas em Santa Cruz do Rio Pardo? Então vamos lá. Com relação à dengue, realmente a gente está tendo muitos casos, né? A gente tem uma previsão de piora desses casos abril e maio ainda. Né? Então nós estamos nos estruturando cada dia mais para isso, né? Na compra de medicamentos, inclusive na parte de RH, né? Médicos, parte de enfermagem. Inclusive o prefeito ele já liberou a contratação de mais 5 técnicos, mais um enfermeiro, né? Nos dando esse apoio também. E assim, todo mundo pergunta assim, vocês não vão montar um centro de hidratação? Não é o momento, né? A gente tem, cada território tem uma quantidade de pessoas em que ele acompanha e que deve ser feito descentralizado inicialmente, né? Então, assim, bastante número de casos na segunda, na terça e na sexta-feira. Então, nós montamos um apoio no sábado para os casos que estão em acompanhamento das unidades de saúde, já tem mais ou menos 1 mês e meio, e a partir desse sábado nós estaremos trabalhando até às 16 horas. Então, para esse acompanhamento, né, para dividir um pouco esses atendimentos. Tivemos também alguns probleminhas de médicos que afastaram, tivemos algum médico também, o Dr. Hudson, deixar o nosso agradecimento, que trabalhou com o sorinho pendurado também, não abandonou, né? Então, assim, temos um perfil diferenciado de casos, no sentido que não sabemos ainda, não existe pesquisa, mas vimos que depois da pandemia os casos pioraram. Então, antigamente nós tínhamos um acordo, por exemplo, com a UPA, quando o ano passado nós tivemos em torno de 1.100 casos, né, durante todo o período. Então, o que fazíamos? Quando a gente viu que aumentou muito, a gente começou a fazer a liberação do hemograma. Então, faz o hemograma, libera o paciente que não tem maior risco, que só está esperando esse atendimento, e ele retornava mais tarde. Hoje a gente já não consegue fazer isso. Por quê? Esse paciente ele vem piorado, ele tem um comprometimento hepático, que a gente fala, né, enzimas hepáticas alteradas, ele vem com uma irritabilidade fora do comum. Nós estamos sentindo isso de todas as unidades. Então, a gente acha que, assim, muito tem a ver com esse período pós-pandêmico também, que as pessoas mudaram o estilo de vida, né? Muitas vezes, economicamente, também estão mais agressivos. Então, tudo isso piora o quadro geral, porque a gente fala que saúde não é só o bem-estar físico, né? Então, assim, a pessoa já vem com um transtorno pior, sem paciência nenhuma, e, assim, tá bem difícil pro profissional de saúde, né, conduzir tudo isso. Então, nós estamos estruturando no sentido de, por exemplo, colocar mais médicos. Por quê? Muitos médicos estão fechando o contrato, então fecha essa semana. Então a gente conseguiria melhorar isso a partir do próximo mês. Então já estamos em conversa, inclusive com 2 pediatras para vir nos ajudar, com mais 2 clínicos para vir nos ajudar, e essa reestruturação de local também. E estamos abrindo também logo mais, eu acredito que agora no mês de abril, a gente já arrumou uma casa para dividir os atendimentos da Matias. Recebemos também, em primeira mão, vou falar aqui, uma doação de um consultório odontológico da família Capelari. Já deixo agradecer
agradecimento. Nós vamos instalar também, assim que esses atendimentos saírem da Matias e forem divididos, a gente já vai instalar lá, que a gente tem o maior número de... consultório na Matias. Na Matias. O maior número de reclamações que nós temos hoje é de lá, né, do acesso ao atendimento, da agenda mais alongada, né? Então a gente vai estar colocando lá. Então tudo isso vai acontecer dentro desse mês de abril. Então tudo vai melhorando, né? Claro. Nós temos em licitação 2 consultórios, só mudando um pouquinho o foco, mas isso vai demorar um pouquinho, porque até listar, até chegar, até esse né? Então a gente vai colocar, como já foi falado aqui pelo prefeito Diego, na São João e no parque. Ainda em termos numéricos, só para ter essa referência, eu citei minha mãe com dengue, na minha família, que eu me lembre, aqui de Santa Cruz tem mais 2 pessoas também. Eu nunca percebi em outros anos uma situação como essa. Você citou que em 2022, no total, pela UPA, pelo menos foram 1.000 casos, cerca de 1.000, é isso? Não, total de casos notificados no município. Perfeito. Até esse momento, né, estamos em março de 2023. Qual é o número já notificado, para a gente ter uma referência dessa situação que parece saltar os olhos mesmo? Sim, esse mês nós temos 681 notificações no mês. Não, que vem se arrastando desde o início, juntando agora, janeiro, fevereiro e março, né? Então, assim, é um número expressivo, sim. Mas se a gente for ver em termos de região, de município menor, tipo de 10 a 15 mil habitantes, nós estamos muito melhor. Tá, agora, para município maior, vamos citar Ourinhos, que tem 100 e poucos mil habitantes, nós estamos igual. Então, isso quer dizer o quê? Que a nossa população tem muito criadouro de mosquito ainda. Ela vem mantendo os criadouros. Final do ano foi feito um mutirão de limpeza, né? Início agora do ano foi perto da festa do rodeio, foi estruturado no final do ano, que foi um movimento intersetorial, né? Da fiscalização, do pessoal da endemia, de todos os agentes de saúde que entraram em cada casa, orientando o que era considerado um lixo, o que podia juntar água, além dos vasinhos de flores, além das caixas d'água que poderiam estar destampadas e assim por diante, né? Fazendo a orientação daquilo que podia ser um risco. E a gente percebeu nesse perfil que as pessoas realmente estão acumulando muita coisa e que elas não consideram aquilo lixo. E quando é algo que ela vai se desfazer, ela quer cobrar por aquilo lá, porque é algo que vai render algo para ela, dependendo também do período pós-pandemia, em que as pessoas tiveram um empobrecimento. Muita gente está juntando água nos quintais para lavar quintal, para economizar água, para lavar carro. Então, não quer se desfazer daquilo. Começou a recolher recicláveis. Exatamente. Como uma fonte alternativa de renda. E deixa no fundo da casa e não tem muitas vezes um lugar coberto. Então, aquilo ali até vender, até juntar um tanto bom, ele vai juntando água. Você disse sobre a questão hoje que chama mais atenção, um ponto crítico seria os autos ali da Vila Matias. A sua secretaria com a do meio ambiente, tem uma atenção especial com ali certeza. Naquele local? Olha, foram coletados 620 toneladas de lixo, então, senão estaríamos muito pior, né? Numa situação bem mais difícil. Fora isso, foi feito todo um trabalho nas escolas, de orientação, de vídeo, de animação, de avatar, de teatro. Isso tem sido trabalhado o ano passado inteiro, né, evidenciado, e agora torna a voltar. E assim, tanto o escorpionismo quanto a parte da dengue, todas essas questões que envolvem o lixo, realmente. Casos de dengue hemorrágica aqui em Santa Cruz. Olha, a gente não tem observado, graças a Deus. Eu não sei se por conta desse monitoramento que está sendo bem feito, ou porque realmente as pessoas também estão atentas aos sinais, aquilo que está sendo orientado, mas a gente tem visto assim uma boa resposta dos tratamentos. Apesar de que eles estão mais estendidos, como eu falei, às vezes a pessoa quer receber uma alta, ou não precisaria mais de um acompanhamento de um soro no 2º ou 3º dia, ela acaba voltando até o 4º, 5º. Então isso gera uma sobrecarga no serviço, né? Não só por conta de casos novos, mas os casos mais enrolados mesmo para recuperação. E é importante, de fato, isso sobrecarrega o sistema, mas a doença me parece muito traiçoeira. Eu sempre li a respeito, até para fazer as entrevistas sobre o tema dengue, mas agora a gente tem um caso lá dentro de casa. Houve dias aí nessa evolução da doença, no caso da minha mãe, em que ela acordou 100%. Passou. Né? Aí o posto diz, volta aqui no postinho, vamos coletar de novo para ver como é que estão as plaquetas. Tinha caído. Então, se a pessoa está se sentindo bem. Aí no dia seguinte o quadro geral acabou piorando também. E segue a orientação, é líquido, medicamento para combater os sintomas só, não tem remédio para dengue, né? Mas então é importante esse acompanhamento ao longo. Eu não sei se o ciclo da doença são 10, 12 dias. Às vezes a pessoa está achando, né, Nelise, que já está também legal, volta a fazer esforço físico e aí pode ter problemas em decorrência da baixa de plaquetas. É importante o acompanhamento
feito a longo prazo, entre aspas, mesmo que isso deve causar uma sobrecarga maior no sistema, né? Mas é importante que as pessoas sigam realmente a orientação. A gente tem conversado com os médicos, solicitado assim muita paciência e muita ajuda nesse sentido. Então nós tivemos a doutora Maiara também, nos colocou a seguinte situação, da gente... por exemplo, ela faz a consulta do paciente num dia. Sim. Se o paciente sentir que piorou, ela já entrega a receita com uma prescrição de soro. Para no outro dia esse paciente já passa direto só para fazer o soro e faz uma reavaliação no final. Então todo mundo ganha tempo, né? O paciente, a unidade, não sobrecarrega todo mundo. Então são pequenas estratégias que vão acontecendo. Por isso é importante a gente ter o paciente de cada território que conhece o médico, que já tem uma confiança. E na equipe, de chegar e dizer, hoje eu não estou bem, a equipe já reconhecer que esse paciente, né, ele realmente não está bem, porque ele vai lá todo dia, uma vez por mês, ou porque já é um conhecido da unidade. Então esse vínculo também é muito importante. Nós temos alguns tipos de dengue. A pessoa que acaba se infectando com o tipo, ela cria uma imunidade para aquele tipo, né, Nelise? Só que ela está sujeita a se contaminar, a se infectar, enfim, por outras variantes da dengue. Já há alguma definição por estudo de qual é a predominante hoje em Santa Cruz? Sim, na realidade é o sorotipo 1 que está aqui, né? Mas nós temos mesmo assim, apesar de ser o mesmo do ano passado, há muita gente ainda suscetível a contrair, sim, né? Eu comentei hoje às 9 horas justamente sobre isso. A Carol esteve conosco recentemente e falou, olha, Diego, já está identificado, parece que o soro 1, tipo soro 1, né? Que está circulando. Isso pode ser bom porque já tivemos uma epidemia com o tipo soro 1. Em tese, boa parte da população já pode estar imunizada. Não funcionou dessa vez a coisa, né? Eu até questionei isso numa das reuniões da DRS, porque todo mundo falava sorotipo 1, sorotipo 1. Eu falei, mas então tá sossegado, né? Não está sossegado, porque a região tem mais ou menos 500 mil pessoas e, assim, nem 10% desenvolveu. Você tem informação que tem caso de internados com a doença aqui em Santa Cruz? Nós temos 4 internados hoje. E você falava muito, na época da Covid, né, sobre o pico. No caso da dengue, chegou no pico? Não chegou. Vai chegar provavelmente final de abril, início de maio. Por isso nós estamos nos fortalecendo, né, para a gente ter energia e para todo mundo ser atendido dentro de um parâmetro, né, que ninguém corra nenhum tipo de risco, sejam avaliações corretas, adequadas, né, para que a gente interne os casos que realmente precise. Mas assim, a maioria dengue é acompanhamento ambulatorial. Hoje, né, a gente, no ambiente fechado, repelente, né, usa muito. Eu tenho alguns amigos aí no dia a dia, eu não vou usar isso não significa nada. Eu gostaria que você explicasse aqui na 104 FM a importância do repelente. Tudo que evita mosquito é importante nesse momento, né? Então, assim, é o criadouro dele. A gente sabe que a gente está prejudicado por essa época, né, de muito calor, muito frio, chuva, né? Junta água, faz o calor, depois muda a temperatura, daqui a pouco está quente de novo, daqui a pouco esfria. Então, assim, isso propicia adiantar, né, que o mosquito prolifere e se multiplique. Mas o repelente, ele faz parte do tratamento. A Secretaria de Saúde vai estar fornecendo, inclusive já era para ter chegado. A gente fez uma compra. Não fornecia antes? Fornecia para alguns casos, né? Mas agora a gente tem feito assim, todo caso notificado, a gente vai fornecer o repelente, faz uma conversa, vê quantos tem na família para estar orientando e usando. Lógico que as pessoas podem comprar também, né? Pode ficar à vontade de estar usando. Se a pessoa quer comprar para mandar uma criança para a escola, né? Isso é de cada um. Mas a nossa entrega, infelizmente, não chegou. A gente tinha previsto que chegasse a semana passada e houve um atraso, mas acredito que até metade dessa semana, final de semana, já esteja por aqui. A gente já vai estar fazendo essa distribuição também. A gente teve em outros momentos, inclusive durante a fase grave da pandemia, aquela chamada tempestade perfeita, em que tinha-se Covid, rotavírus, não sei se a gente pegou um ciclo de dengue combinada também. Hoje, além da dengue, há outras a dengue não é vírus, mas enfim, há viroses também circulando, há outros problemas que têm pressionado o sistema de saúde, Annelise? Sim, principalmente acometendo crianças, de assim, infecções respiratórias relacionadas à infecção de garganta, né? E acreditamos assim que os ambientes propiciam muito isso, principalmente isso porque são vírus aéreos, né? Então, sim, onde tem mais criança, que às vezes começa a voltar para a escola e aí vem a baixa de imunidade. A gente sabe que a criança,
partir dos 5 anos, ela já tem uma imunidade, um fortalecimento da imunidade. Então, as crianças até 5 anos que geralmente desenvolvem mais gripes, né? Infecções respiratórias agudas que a gente fala. E o restante vai com imunidade, o tempo vai passando, vai melhorando. Às vezes a pessoa tem uma dor de garganta, mas não tem a febre, já fica mais leve, né? Casos mais amenos. A gente sabe que no momento de alta de casos da dengue, que é o assunto em tela, vai ser inevitável uma espera maior nos postos de saúde, na UPA. Passamos por uma epidemia e a população mundial está calejada depois do que a gente vivenciou, infelizmente, com a Covid-19. Agora, há muita gente cobrando, por exemplo, uma central da dengue, uma central de hidratação. Você disse que pelo menos por hora ainda não é o momento para pensar nisso. Entendendo que a coisa está sobrecarregada, ainda assim, o que o poder público poderia fazer para amenizar, para melhorar? Você falou no começo já algumas coisas que vocês estão preparando aí para os próximos meses. Eu queria me aprofundar um pouco mais, entendendo que a epidemia causa esse estresse no sistema, é natural, mas o que dá para melhorar em termos de atendimento, mais horas disponíveis nos postos? Sim. Você fala com mais detalhes do que já está sendo feito, o que pode mudar para os próximos meses aí. A ideia a gente está aguardando algumas confirmações médicas, né? Sim. Mas a ideia para o mês que vem é colocar nos horários estendidos, no mínimo 2 médicos em cada unidade, são 4 unidades para fazer... O horário estendido explica para a população o horário que estendido é após as 16 horas, né, até as 19, para que as pessoas que sobrecarregam a UPA nesse horário possam ter esse acesso na unidade de saúde. A ideia é colocar mais 2 médicos por unidade, é isso? Deixar 2. Deixar 2. Porque hoje nós temos 1 em cada unidade. Em algumas unidades, eventualmente, a gente conseguiu já 2, mas não é a semana inteira. Né? Então, isso nos ajudaria bastante por essa distribuição e esse acesso. Né? A gente acredita também que melhoraria o atendimento lá na UPA, né? Porque muitas pessoas, às vezes, esperam o marido chegar, às vezes um espera o outro para ir, né? E às vezes é uma pessoa idosa que não tem como ir sozinho. Um profissional a mais nesse horário estendido em cada posto. Isso. E também técnicos de enfermagem para ajudar nessa vazão. Porque não adianta só ter médico sobrecarregar o trabalho da enfermagem, que é o de hidratação, o de orientação e toda a parte do enfermeiro também, que faz a recepção nas unidades e na UPA desse paciente, né? Também é importante a gente salientar, assim, que está sobrecarregado também por conta desse monte de sinais e sintomas muito parecidos, né? Então, como a gente falou, existe uma leva de infecções respiratórias, aí vem uma infecção de garganta, aí vem a febre, aí dá dor no corpo, e aí você já tem, né, uma clínica muito parecida com a dengue. Nós hoje, inicialmente, nós fazíamos a sorologia de todos os casos notificados, isso já em janeiro, para tentar identificar o sorotipo. Hoje a sorologia ela só está designada, inclusive pelo Estado, a partir do dia 1º, 2º de março, já que a gente não fizesse mais essas sorologias, somente em pacientes internados. Então, hoje a gente tem uma avaliação clínico-epidemiológica. O prefeito Diego pediu que a gente comprasse testes, né, para a gente poder estar fazendo nas unidades, mas a gente não sabe até que ponto a gente vai continuar fazendo, porque chega um momento que você não precisa mais do teste para saber que como realmente... Foi na Covid também, né? Exatamente. Então, provavelmente, a gente, daqui para frente, a gente também não vai fazer em todos os casos, né, os testes. Até se faz um teste, talvez, para ter um dado estatístico, para desenvolver as políticas públicas para um próximo ano. Mas a pessoa chega com todos os sintomas e vivenciamos uma epidemia, já trata para aquela doença, né? Exatamente. Não tem muito Até porque hidratar e você fazer as orientações de uma alimentação saudável, de repouso, de cuidados, ela basicamente serve para todas as doenças, né? E é o que resta para fazer na dengue, né? Isso, não tem e antitérmico de costume, de preferência de pirona, né? Anelise, na Covid sempre o primeiro contato ali já era a recomendação, o isolamento e o atestado médico. No caso da dengue, como funciona? A dengue, na realidade, a pessoa que está com dengue, ela é um risco para o mosquito, né? O mosquito vai picar ela e vai transmitir a outras pessoas. Então, é muito importante o uso do repelente. O isolamento, se ela conseguir, porque muitas vezes a pessoa tem uma dengue muito leve, ela nem se afasta do serviço. Agora, se ela tiver com febre, com mal-estar, o ideal é que ela fique em casa fazendo sua hidratação, né, e uma boa alimentação para essa recuperação ser mais rápida. Ela tem um ciclo também, não adianta a pessoa achar que com 2 dias ela vai estar boa, porque não vai, né, igual o Diego acabou de falar, por vezes ela dá uma melhorada e depois ela dá uma piorada. Então, é muito importante o monitoramento, o repouso e a hidratação e uma boa alimentação. Dia desses eu entrei em contato com você a respeito da UPA, superlotada, e você disse que já vem com uma atenção especial em relação a tudo isso. Então significa que nos próximos dias
será comum a UPA de Santa Cruz totalmente lotada, principalmente período noturno? A gente já pediu, já solicitou também a eles que coloquem mais um suporte, né? A gente tem conversado bastante com o Dr. Márcio, com a Isabela, com o seu Evaldo, que é o pessoal que administra, a Vanielle, assistente social, até para a gente conversar sobre essas dificuldades, né? Naqueles dias, sábado agora também foi um pouco mais movimentado, mas você vê que são bem dias atípicos, né? Não tem toda segunda, toda terça, toda quarta, assim, eventual, porque lá não se atende também só dengue, né? São todos os atendimentos, é a porta de entrada do SUS. Então, tudo. Se tiver um infarto, vai lá. Se tiver um trauma, vai lá. Se tiver uma dor de barriga, vai lá. E nesses dias tem tido bastante internações. Então, na justificativa que eu recebo, realmente, quando atrasa um pouco à frente, é um número alto de internações, porque a internação, ela precede de um contato de médico para médico, passando o caso, passando o exame, para que o médico, para que esse paciente, a hora que ele chegar na Santa Casa, ele já tem um conhecimento dele, né? Ele seja aceito e já sabe o que tem que fazer com ele, praticamente. Então, muitas vezes, há uma conversa dos médicos, o médico da Santa Casa fala, olha, pede tal exame, já vai adiantando aí. Então, o médico acaba ficando envolvido com as internações e isso acaba atrasando à frente. Por isso que a gente está tentando reforçar o atendimento das unidades para tentar desobstruir um pouco a UPA. Annelise, você citou a região da Vila Matias como uma das mais críticas desde sempre, né? Desde Por uma sempre. questão demográfica, pelas condições daquela região. Quais outros bairros da cidade ou regiões do município eles geram maior preocupação? Até para alertar, né, os moradores dessas vilas, desses bairros aí. Então, nós temos aí Vila Saul hoje com 34 casos, Santa Aureliana com 31, Centro com 20, Vila Matias 18, Vila 80 20 casos, Jardim Santana 2 com 14 casos e Jardim Brasília 15 casos, todos esses em acompanhamento, são os maior número de casos. Depois vem numa média, Vila Sidéria também com 15 e Chácara Peixe com 10. Depois vai caindo para 5, para 4, para 3, para 1 Sim. E aí se subdivide nas outras, né? Então é importante realmente que as pessoas desses locais principalmente, né, façam o seu cuidado, revisem a sua casa, né, choveu de novo, vai lá dar uma olhadinha no quintal, né, para ver se ficou alguma coisa retendo água. Muito bem, algumas manifestações aqui no nosso WhatsApp, nosso tempo hoje está bem adiantado, eu vou registrar apenas aqui a mensagem que o delegado, Dr. Mardegan, nos enviou, ele dá boa tarde à nossa equipe, e diz aqui, né, gostaria de externar meus agradecimentos à secretária de Saúde e a todos os profissionais também, em especial a secretária Annelise, pelo trabalho que vem desenvolvendo à frente da secretaria, uma pessoa muito próxima à minha família, esteve necessitando do atendimento junto ao Sistema Municipal de Saúde, foi prontamente atendido, obrigado à secretária, está aí o doutor Renato Caldeira Mardegan, fez questão de mandar essa mensagem. Annelise, uma última orientação sobre a questão da dengue a quem nos ouve neste momento. Seja sobre as portas de acesso, a orientação sobre a questão dos sintomas, fazer o devido acompanhamento com os profissionais, seguir à risca o que foi prescrito, as orientações sobre o quadro da dengue em Santa Cruz do Rio Pardo. Mais uma vez, eu venho falar também aqui, não só da dengue, mas que nós temos agora um sistema de ouvidoria da Secretaria de Saúde, além das pesquisas de satisfação em todas as unidades. Então, eu peço que as pessoas que tenham qualquer dificuldade, que tenham alguma sugestão, até que tenham algum elogio, porque elogio sempre é bom, né, para a gente valorizar as equipes, estejam fazendo o uso desse canal, né, que está aberto das 7h30 às 11h30 da manhã, através do WhatsApp. Espera que eu vou pegar aqui a folhinha. Acho que eu não trouxe a folhinha. Um minutinho. Aqui. O número 3332-3203 do WhatsApp. Só vou repetir. Então, o número 3332-3203 do WhatsApp. Pelo e-mail ouvidoriasaude@santacruzriopardo.sp.gov.br, tá? Ou então presencialmente na Secretaria de Saúde, para que a gente possa fazer as nossas análises, os nossos investimentos também dentro daquilo que está sendo avaliado como dificuldade. A gente tem a noção, né, daquilo que está faltando e a gente tem buscado, só que assim, tudo na saúde na prefeitura, sim, no executivo é bastante burocrático. Então, assim, por vezes a gente tem alguns planos, mas ainda não estão, né, eficientes ainda acontecendo. Com relação à dengue, a gente pede que as pessoas façam o favor de olhar suas casas novamente, de ver o que pode ser eliminado. Se tiver água, tampa,
né? Ou coloca alguma proteção. Verificar dentro de casa se não está mantendo algum vasinho de flor, porque nas pesquisas que nós temos, os vasos, né? Os vasos de flores são o maior número de casos e de identificações pelo pessoal da endemias também. Os principais criadouros. Exatamente. É o vasinho das plantinhas. Isso mesmo, colocar a sua areia lá, né? Com relação às borracharias também, está cuidando bastante, porque junta, né? O pessoal fala de muita água. E assim, é o cuidado geral, né? Se vê que tem mosquito, às vezes fechar a sua casa mais cedo, né? Usar o repelente, que não, se não for o doado, que seja aquele que a gente compra, mas que use, né? E fazer essa observação, essa limpeza, orientar o seu vizinho. Também, se tiver alguma denúncia para ser feita, usar esse canal da ouvidoria para que a gente possa estar lá vendo, né? É um momento de muita união, a gente pede a parceria da população, pede também paciência, que a gente está acertando esses horários de médicos, das unidades. Muitas vezes a pessoa aguarda um pouquinho, ela fica muito nervosa. A gente tem aí alguns números das UPAs de fora, que o atendimento está sendo feito em 6 horas. Então, assim, tem casos que estão muito piores. Lógico que não é um parâmetro para a gente, mas é para dizer que realmente é um problema de todos, né? E a situação é grave, né? Exatamente, cada um tem que fazer a sua parte. Então, repetindo que mês que vem a tendência é de piora, então as pessoas têm que se cuidar realmente mais cada dia. Obrigado, Annelise. E agradeço aí o Dr. Mardegan pelas considerações. Obrigado, bom trabalho. Nós conversamos com Annelise Link Leitão, secretária de Saúde. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já com os destaques do plantão policial. Ocorrências policiais. Para construir e reformar com economia é Madtrat, é Madtrat. Sempre do seu lado, resolvendo seu problema é Madtrat, é Madtrat. Pode pedir pelo WhatsApp, a entrega é rapidinho. É Madtrat, é Madtrat. Vem pra Madtrat construir e reformar. Aqui você vai economizar. Madtrat Constru Reforma, sempre perto de você. 99885-4856. Madtrat em Santa Cruz, na saída para São Pedro. É Madtrat.